Bom dia, Jesus Friends! Márcio Ferreira aqui falando e nós vamos dar início a mais um podcast do Jesus Friends. E o tema de hoje nós vamos falar sobre tentação, como lidar com as tentações e manter a presença de Deus, né? Ter constância em manter a presença de Deus sobre a sua vida, ok? Então nós vamos ver hoje, né, o que é tentação, a origem da tentação e qual que é o objetivo final da tentação. Mas nós veremos também que é possível, né, nós vencermos as tentações e mantermos a presença ali do Pai sobre as nossas vidas, ok? Então, para iniciar, eu quero começar falando do que é tentação. Então, a tentação, se você pegar a palavra, né, tentação, no português, no dicionário, você deve encontrar algo como prova, teste, tentativa, ataque, né? E a tentação é um impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendada, né? Então, eu vou até repetir isso aqui, né? Impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendada, né? Então, essa é a definição dessa palavra tentação, né? E nos dias de hoje, no mundo em que nós vivemos, né? O que mais tem são coisas para nos tentar, né? São situações, cenários, tem muito, mas muita coisa para tentar aí, para nos tentar, né? E eu costumo até ouvir, né, de algumas pessoas, né? Puxa, mas as tentações são muitas, é tão difícil, né? Porque o mundo é tão sedutor, as coisas nos tentam o tempo todo. É verdade, tá? O mundo jaz no maligno, né? Há muitas tentações ali para nos tirar, né, da presença do Pai, né? E a origem da tentação, ela se dá através até do próprio anjo caído, Lúcifer, né? Cuja queda o levou a se tornar Satanás, né? Então, Lúcifer, ele desejou, ele teve um impulso de querer ser Deus, de tomar o lugar e a posição que era de Deus. Então, a gente vê que a raiz da tentação aí, né, surge através do próprio Lúcifer, né? E quando Deus cria todas as coisas, né? Cria ali o homem, Adão e Eva, em Gênesis, Deus dá uma direção, Deus dá uma instrução para Adão, e ele diz o seguinte lá, eu quero ler esse texto com você de Gênesis, nós vamos ler alguns textos agora, em Gênesis 2, versículo 16 e 17, diz assim, ó, se você tiver uma Bíblia aí, puder abrir, nos acompanhe, mas eu estou aqui no modo, na Bíblia eletrônica, e nós vamos ler, diz assim, ó, versículo Gênesis 2:16. Mas o Senhor Deus lhes ordenou: coma à vontade dos frutos das árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se não comer se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Então, olha só, Deus dá uma instrução para eles: olha, vocês podem comer, né, à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto de uma árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que no dia que vocês comerem desse fruto, com certeza morrerá. Então, guarda essa palavra que nós vamos falar sobre ela, morrerá. Então, nós vemos ali, né, que Deus dá a instrução para eles, né? Ou seja, ó, isso não é recomendado, eu não recomendo que vocês comam do fruto do conhecimento. Eu falo para vocês, olha, não comam, ok? Dá uma ordem para eles, dá uma instrução, não comam, porque no dia que vocês fizerem isso, com certeza vocês morrerão. E aí,
Um pouco mais à frente, no capítulo 3, nós vamos ler também Gênesis 3, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Nós vamos ver ali a serpente, né? Instigando, seduzindo e distorcendo a instrução que Deus dá para Adão e Eva. E diz assim, ó: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Ou ela distorcendo, né? Ela fala assim: de nenhuma das árvores do jardim. Ou seja, ela colocou já uma distorção naquilo que Deus havia orientado. No versículo 2: podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. E é claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Né? Deus sabe, no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore, olhou, que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ela lhe daria. Assim tomou o fruto e o comeu. Depois deu ao seu marido, que estava com ela, e ele também comeu. Né? Então a gente vê que há uma sedução, uma distorção da palavra. Eva começa a olhar, né, e a desejar e ter um impulso, e toma um impulso, tem um impulso de ir lá pegar, comer e ainda dar para Adão. Né? E aí os dois comem e caem nessa tentação. Né? E qual é o objetivo da tentação? O objetivo da tentação é exatamente levar ao pecado. A tentação, ela leva à morte, ela leva à separação, ela causa vergonha, enfraquece e acusa, né? Então, o objetivo da tentação o principal é levar à morte, né? Em Gênesis 2:17, Deus havia dado uma instrução, né? No dia que vocês comerem, vocês morrerão. E por que a morte, né? Porque leva ao pecado, e todo aquele que comete o pecado, há uma separação, né? Houve uma separação ali da presença de Deus entre o homem, né? Entre Adão e Eva. Então Deus se desconecta, há uma desconexão, o homem se desconecta a partir do momento que ele peca, né? Que ele cai na tentação e consolida ali, né, o pecado. Houve essa separação, e separado de Deus vem a morte. A morte que Deus estava falando para eles não era a morte física, mas a morte de separação. A vida toda estava em Deus, né, nessa ligação, nessa conexão. O homem tem a vida plena quando ele está conectado a Deus, mas quando há o pecado, a tentação, e cai no pecado, há uma desconexão, e houve essa desconexão gerando a morte, né? Lá em Tiago, versículo 1, carta de Tiago, versículo 1, vai falar inclusive dessa morte, ó. Eu quero ler com você ali a carta de Tiago. Deixa eu só pegar aqui, ó. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Olha só o que diz: a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz ao pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Então, olha só que interessante, né? A tentação vem do nosso próprio desejo, do nosso impulso,
que nos seduzem, nos arrastam, nos levam. E esse desejo dão à luz, né? Surge o pecado. E quando o pecado ele se desenvolve, plenamente gera a morte, né? Um outro texto, só que vai falar o seguinte, tá? Fui tentado, caí na tentação e o homem se desconecta de Deus, gerando a morte espiritual, não há mais conexão. Tanto é que Adão e Eva, ainda nessa situação de Adão e Eva, né, houve uma separação e um efeito também foi a questão da vergonha, né? Se você continuar lendo ali Gênesis, o capítulo 3, a queda do homem, né, você vê que eles vão se esconder, né? Eles percebem que estão nus, há uma vergonha e eles vão se esconder. Há um enfraquecimento, né, deles, porque eles se sentem acusados e não se apresentam a Deus de imediato, né, eles se escondem, né? E essa acusação, né, geralmente quando a pessoa é tentada e cai no pecado, além de todos esses efeitos, né, que a tentação causa, de vergonha, constrangimento, desconexão ali com Deus, né, causa também uma pessoa quer se esconder de Deus, né? Ela se afasta, se esconde, e esse é um erro, tá? Esse é um erro que tem que ser corrigido, porque toda vez que nós somos tentados e nós pecamos, nós não devemos nos esconder, nós não devemos colocar debaixo do tapete, né? Como se Deus não estivesse vendo, né? Como se fosse algo que não tivesse um conserto. E, na verdade, Deus proveu o conserto disso. E Deus traz a provisão desse conserto através do seu Filho unigênito, Jesus. Jesus ele vem para fazer novamente essa conexão, para tirar esse pecado, né? Tirar esse dano que a tentação causou, e o pecado causou, e fazer novamente a ligação com o homem, né? Então, lá em Efésios, capítulo 2, nós vemos que essa vinda de Jesus, né, e a morte dele por meu pecado, pelo seu pecado, ela proporcionou uma conexão novamente, proporcionou vida. Então, se lembra que a gente falou de morte, né, que gerou a morte, que gera a morte, agora vai ser gerado vida através de Jesus, né? E lá em Efésios, capítulo 2, vai dizer isso, né? Ele diz assim, olha só, esse texto, na carta aos Efésios, no capítulo de número 2, a partir do versículo 4 e 5. Diz assim, ó: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E é pela graça que vocês são salvos. Então, a resposta de Deus foi: ok, Adão, né? Ok, humanidade, há uma desconexão, o pecado entrou no mundo, o homem passa a ter impulsos pela maldade, pela desobediência, ele começa a ter desejo pelas coisas que não são boas, e aí Deus entra com uma resposta, uma solução, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, e a salvação hoje é pela graça, eu não preciso fazer nada, né? E aí Deus fala, olha, Jesus veio, paga o preço, pagou todo o pecado, tudo aquilo que havia acontecido ali no Éden, e nós somos religados novamente em Cristo, ou seja, nós temos a vida novamente, nós temos a presença de Deus agora sobre nós, através de Jesus, através da entrega, né, da minha vida para Jesus.
em onde é gerada essa tentação, né? A tentação ela é gerada, gerada de várias formas, né? Mas na mente, principalmente, né? Nos pensamentos, né? Você viu que Eva ali, ela tem algumas coisas. Ela olhou, que é uma coisa externa, né? Ela olha e ela tem uma coisa interna, gera uma coisa interna dela de desejo, né? Então a tentação ela é gerada pelo desejo, pela mente, pelos olhos, pelos ouvidos, pela cobiça, enfim, ela é gerada internamente. Então ela está concentrada onde? Né? Ela está concentrada na alma do homem, né? Para satisfazer a carne, né? Para satisfazer os desejos da nossa carne, né? Até aqui nós vimos então, né, o que é a tentação, a origem da tentação, qual o objetivo da tentação e onde é gerada essa tentação, né? Agora, como vencer, como lidar com as tentações, né? Para que nós que temos Cristo, estamos ligados agora a Cristo, temos vida, o Senhor nos deu vida, estamos ligados, nos tirou da morte e nos trouxe para a vida novamente. E a vida com a presença de Deus, né? Nós temos agora a presença de Deus sobre a nossa vida, né? Nós temos novamente essa conexão com o Senhor, nós temos a comunhão com Ele, né? Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 14 e 16, é um texto que eu quero ler com você, que vai falar que Jesus, né, o Cristo nos ajuda, inclusive, a vencer as tentações, né? Então, Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz assim, ó: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos, ou seja, apeguemos a Cristo. Se você crê, se apegue a Cristo. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde recebemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Então, a palavra aqui diz o seguinte: acheguemo-nos, né? Confiemos naquilo que cremos. Então, se cremos em Cristo, se cremos em Jesus, a melhor maneira de você vencer uma tentação é você falar: não, eu creio em Jesus, eu creio na palavra de Deus, eu me apego a isso e não vou cair nessa, né? E aí ele diz o seguinte, lá em Hebreus, né? Agora no capítulo 2, eu quero ler com você, Hebreus 2, versículo 18. E ali ele fala o seguinte, né? Jesus, ele sabe as fraquezas, ele sabe as tentações, ele passou por todas essas tentações como homem quando esteve na terra. Então, ele, sabendo disso, ele nos ajuda, tá? Ele vai vir o escape, vai vir a ajuda para que nós não caiamos na tentação, né? Não cedemos àquela tentação. E ele diz assim, no versículo 18: uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Então, para reafirmar que nós temos a ajuda de Jesus, tá? Há um escape para nós não cairmos na tentação, né? Então, as tentações são muitas ao teu redor, né? Ok, mas lembre-se sempre do seguinte: você tem a presença de Deus sobre a sua vida, Jesus está com você e você pode escapar, fugir. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, aguenta aí. Então nós vemos o seguinte, que Cristo nos ajuda. Então, ponto número 1 para você vencer a tentação, para você não cair na tentação e não pecar, né?
A primeira coisa é você entender a sua identidade, né? Então, a sua identidade hoje é a identidade de filho, né? E você está ligado ao Pai, ligado a Jesus, ligado ao Espírito Santo. A palavra diz que nós somos morada do Espírito Santo, né? O Espírito de Deus habita em nós, né? Jesus está conosco o tempo todo, né? Deus está, a presença de Deus está conosco. Então, manter sempre essa presença, manter sempre a comunhão com Deus. Então, o primeiro ponto para você vencer uma tentação é você saber a sua identidade, e sabendo da sua identidade, você ter um relacionamento profundo com o Pai, com Jesus. Uma vida imersa na comunhão, na adoração, na devoção, na contemplação, isso tudo e diário, tá? Eu vejo o seguinte, amados, as pessoas, uma boa maioria das pessoas, né, se você observar, se você pesquisar e perguntar para as pessoas, né, quantas vezes na semana ela tem uma leitura bíblica? Ou como que é a vida de oração dela, como que é a vida de comunhão dela com Deus? Provavelmente ela vai falar, eu vou para a igreja no domingo. Eu vou para um culto uma vez por semana. Agora eu te pergunto, uma vez por semana, ok, ela vai para a igreja, ótimo, muito bom, estar em comunhão lá com os irmãos, adorar, ouvir uma palavra, né, de um pastor, de um ministro ali, muito bom. Mas eu te pergunto, um dia, aí tem 6 dias da semana, né? Esses 6 dias da semana fica vago. Fica sem comunhão, fica sem alimento. E aí, eu te pergunto, uma pessoa que vai uma única vez por semana num culto, é o suficiente para ela estar forte, para ela estar nutrida, para ela estar conhecendo cada vez mais Jesus, estando em intimidade, em comunhão que o Pai deseja? Provavelmente não é o suficiente, tá? Por quê? Porque o espírito que é alimentado uma única vez por semana não vai permanecer forte, não vai ser forte contra muitas tentações que o cercam, né? Agora, se eu tenho comunhão diária, se eu leio a Bíblia, faço um devocional diário, né? Que essa é a forma que Deus quer, né? Deus não quer se relacionar conosco apenas 4 vezes no mês, né? 4 domingos no mês. Deus quer se relacionar comigo e com você todos os dias. A palavra diz que todas as tardes Deus estava ali encaminhando com Adão. Nós vamos ver vários homens que andavam com Deus, como nós vimos no podcast número 1. Se você não assistiu, assista ao episódio número 1. Então, existe essa questão de comunhão diária, de andar com Deus diariamente. E eu ando com Deus diariamente de diversas maneiras, lendo a sua palavra, a Bíblia, tendo um tempo de oração, tendo um tempo de contemplação, observando, olhando para Jesus, tendo um tempo de devoção a esse Deus e adorando a Ele. Então, as pessoas falam, as tentações são muitas, eu não consigo, mas você tem que criar o hábito diário, todos os dias, né? Todos os dias colocar lenha no altar, não deixar a chama, a fogueira apagar, né? Então, você saiu do culto no domingo, ótimo. Na segunda-feira, bora ter comunhão novamente. Pega a Bíblia, ora, passa um tempo ali num devocional. Mas eu não tenho tempo. Tem tempo sim. Você tem que criar o hábito de estar todos os dias se encontrando com o Pai. Todos os dias se encontrando com o Pai. É isso que Ele deseja, né? Então,
a minha identidade, quando eu sei e tenho certeza da minha identidade como filho de Deus, como co-herdeiro com Cristo, como filho amado, vivo, em conexão, em comunhão com Deus, eu consigo vencer as tentações com Cristo, com Cristo. Então fica mais fácil com Cristo. Você lembra o texto que nós lemos, né? Ele já passou por isso, ele está conosco, então ele nos fortalece. E eu digo não, eu quero a presença de Deus sobre a minha vida. Eu não vou cair e não vou ser seduzido por isso, porque eu quero a presença de Deus na minha vida. Eu não vou abrir mão da presença de Deus na minha vida. Mas você pode estar se perguntando, mas pastor, como que eu faço se eu cair, né, na tentação e pecar? Queridos, é levantar. Se você caiu no pecado, é levantar em arrependimento, pedir perdão para Deus e seguir em frente. Eu conheço muitas pessoas que caem e aí vem tudo aquilo que a gente leu, né? Acusação, vem vergonha. E aí o que acontece? Ela se esconde. Assim como Adão se escondeu, ela se esconde de Deus. Ela corta o relacionamento, ela vai ali, cai uma vez, cai duas vezes, e começa a ter quedas, sucessivas quedas. Por quê? Uma vez que nós pecamos, se a gente já não levanta de imediato, se arrepende, pede perdão para Deus, a tendência é ir nos afastando cada vez mais da presença de Deus. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você tiver uma queda, cedeu à tentação, é você levantar imediatamente, pedir perdão para o Senhor, se arrepender daquilo que você fez e seguir novamente em conexão com o Pai, segue adiante. Não ceda à questão de se afastar, porque é um dia, uma semana, um mês, e quando você vê, você se desconectou e a distância vai aumentando, tá? A distância vai aumentando. E aí você passa a estar numa situação totalmente ali vulnerável a mais e mais e mais e mais tentações e com certeza enfraquecido vai caindo cada vez mais. Então, ponto número 1, vida imersa na comunhão, né, diária, adoração, contemplação com Deus diariamente, assim você consegue vencer a tentação com Cristo junto com você, com Jesus com você. Você vai olhar para aquela situação, tentação, aquele ambiente, você vai com certeza se resistir e se afastar, ok? O segundo ponto é resistir, né, saindo de perto. Situações e ambientes que a gente acaba caindo, né, que não é propício, que não é próprio, e que nos leva, né, para uma sedução. Então, como fazer? Fugir, resistir, sair daquele ambiente, né, se afastar das pessoas que também te levam para o caminho da tentação. Você sabia que tem muito disso, lá em Provérbios fala sobre isso, né? Que a gente deve sair da presença daqueles que nos levam a pecar, né? Então tem muita gente também que nos leva, né, ao pecado, então se afasta, né? Se a pessoa está te levando para a morte, você vai para a morte, né? Não dá, né? Tem que andar com quem nos traz vida, naqueles que estão com vida com Jesus, né? Então, se aquela pessoa ou aquelas pessoas, né, estão me levando para um caminho de tentação, de sedução e etc., eu tenho que simplesmente me retirar, né? Eu lembro muito bem de José, né? Quantos lembram de José ali na casa de Potifar, né? A esposa de Potifar querendo, né, ter um ato sexual ali com José, né? E José, o que ele faz? Ele foge, ele foge da aparência do mal, né? E se ele fica ali, né, se você olhar lá em Gênesis, se ele fica ali, o que ele vai fazer? Vai ceder à tentação. Mas o que José faz? Ao entrar ali e ver aquele ambiente preparado, né, para a sedução, a esposa de Potifar seduzindo ele, o que ele faz? Ele não permanece, ele vaza, sai correndo, né? Então essa é a atitude que a gente deve ter. Lá em primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, vai falar um pouco sobre isso também. Então eu quero ler com você
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 13. Olha só o que diz, ó. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, ele mostrará uma saída. Olha só, quando forem tentados, ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Portanto, meus amados, fujam, né, do culto aos ídolos. Aqui é Paulo instruindo a igreja de Corinto, né, que estava sendo seduzida por culto de ídolos, né? Mas a questão aqui no versículo 13 é esta, né? Primeiro que Deus não vai permitir tentações maiores do que nós podemos suportar, e segundo que, se formos tentados, ele mostrará uma saída para que nós consigamos resistir e sair, né? Ou seja, Jesus, conectado com Deus, Deus vai dar sempre forças para a gente resistir e sair, né? Terceiro, ter uma mente, né, ligada à mente de Cristo, né? Então, a mente de Cristo tem que estar sobre a nossa mente, né? A gente tem que estar com a mente de Cristo, né? Os pensamentos de Deus. E isso vai nos fortalecer, tá bom? Então, para nós encerrarmos, queridos, um resumo rápido aqui. A tentação, ela nos leva, é um impulso, né, para a prática de coisas não recomendadas, né? De coisas censuradas. A origem da tentação se dá nos céus, através de Lúcifer, acaba acontecendo com Adão e Eva, sendo tentados ali e caem no pecado. O objetivo é sempre levar à morte, né? Levar ao pecado. E ela causa separação, vergonha, enfraquece, traz acusação, uma vez que a gente cai nesse pecado, né? E nos separa, nos tira ali da presença de Deus, né? Não dá para o pecado, não dá para eu estar com Deus Santo tendo o pecado, a sujeira. Deus é limpo, então ele se desconecta, se afasta, né? E uma forma de vencer esse pecado é alimentando a minha comunhão diária com Deus, tendo comunhão diária com o Senhor, em adoração, fazendo meus devocionais, contemplando o Senhor, isso diariamente, né? E para nós encerrarmos, eu quero dizer o seguinte, ó, põe na sua cabeça o seguinte: a presença de Deus é como o ar que você respira, não dá para ficar sem. Ok? Guarda isso aqui, ó. A presença de Deus na minha vida e na sua vida é como o ar que a gente respira. Não dá para nós ficarmos sem a presença de Deus, ok? Uma vez que nós não temos a presença de Deus, nós praticamente estamos mortos, né? Porque a vida toda está nele, né? Ele é a vida, Jesus é a vida, né? Em Mateus, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, toda a vida está nessa conexão. Se você se desconecta, você praticamente está morto, né? Então, não permita. O amor de Deus tem que ser maior na sua vida. Toda vez que você entrar numa cilada, começar a olhar uma coisa que você sabe que aquilo vai te levar ao pecado, se afasta, né? Como a palavra mesmo diz, né? Deus nunca vai te dar a tentação que nós não consigamos resistir, né? Então, pode cair, pode ter as quedas, sim, mas o que a gente faz? Levanta, né? Não fique escondido, não se prostre, não fique escondido, levanta, pede perdão, se arrepende e segue o caminho. Eu mesmo já errei de me esconder, às vezes, né? De errar e me esconder, mas não é o correto. O correto é você, porque esse é o objetivo do pecado e esse é o objetivo, né, do mal, né? Que você se afaste, né? Se desconecte e se afaste mesmo. Então, qual é o nosso posicionamento? Se levanta, pede perdão, se arrepende,
no ato que você identificou, que pecou, que se cedeu ali à tentação, saiu daquele ambiente, vai lá, pede perdão. Deus, eu me arrependo, eu sou seu filho, eu sei a minha identidade, Pai, eu estou em Cristo, me perdoa, eu não volto mais para cá, e de fato permanecer nessa posição. Mas, querido, eu quero te dar uma dica aqui, falar uma coisa bem séria com você. Quando a gente entende a nossa identidade, tem essa comunhão com o Pai, guarda bem isso, a comunhão diária, todos os dias. Crie o hábito de estar com Deus todos os dias, através da palavra, ouvindo um louvor, contemplando o Senhor, pensando nas coisas do alto, né? Essa comunhão, essa conexão, dificilmente você vai ceder a uma tentação, porque você vai estar ligado ao Pai. Deus, Jesus, está com você, Ele te dará o escape, Ele te dará a resistência necessária para que você não ceda e não caia, tá bom? A presença de Deus é como o ar que você respira e nós não podemos ficar sem esse ar, tá bom? É isso aí, esse é o podcast número 2 do Jesus Friends. Deus te abençoe. E lembrando, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, passa para todo mundo o link aí desse vídeo, que é bênção. Obrigado por ficar conosco, comigo até esse momento. Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.